Reserva financeira, você já domina esse assunto? Algumas pessoas não. Por esse motivo, esse vídeo vai de encontro a essas pessoas que ainda não conseguem ou não têm o pleno domínio sobre esse tema tão importante na vida financeira. Reserva financeira. Ou, mais popularmente conhecida como a reserva de emergência. O que eu não gosto muito de utilizar em função do contexto de emergência, acaba fazendo marcas cognitivas que podem, em algum momento, fazer com que esse montante, esses recursos, sejam utilizados para emergências. Eu gosto muito mais de reserva financeira. E aí eu vou te explicar por quê. No processo de formação da nossa identidade, na nossa educação financeira, um dos princípios básicos que nós buscamos atingir, ou um dos objetivos mais fundamentais, é ter liberdade financeira ou independência financeira, que alguns autores, alguns especialistas diferenciam a independência com a liberdade, alguns apontam como a mesma direção, enfim, não é o tópico desse vídeo aqui, que tem uma outra aula falando sobre a diferença entre as duas questões que você pode explorar nos outros vídeos do canal. Mas basicamente, o ser humano ou as pessoas que estão começando agora ou que precisam cuidar melhor da reserva financeira, precisam entender que a reserva financeira é o primeiro investimento necessário na sua vida, no seu percurso financeiro. Não faz sentido algum você começar a usar ou flertar ou investir o seu tempo em assuntos de investimento, de modalidades de investimento, de operações estruturadas, uma série de temas que exigem que a pessoa, no caso o agente, tenha um conhecimento básico de educação financeira. E o conhecimento básico de educação financeira passa exclusivamente, obrigatoriamente, por ter uma reserva financeira. Mas o que é reserva financeira, Efigênio? Eu coloquei aqui no quadro um diagrama onde nós conseguimos entender de maneira mais clara o que é uma reserva financeira na vida de uma pessoa educada financeiramente. Basicamente, a reserva financeira ela é composta por a reserva de segurança e a reserva de oportunidade ou para oportunidade. O que vem a ser isso? A reserva de segurança é a reserva que te dá a tranquilidade de passar por momentos onde você não está produzindo capital. O que significa isso? Basicamente, se você hoje ficar sem trabalho, por quanto tempo você consegue sobreviver bem, sem ter que aceitar qualquer proposta de trabalho, sem ter que fazer dívidas? Por quanto tempo os seus recursos que você tem hoje acumulado te sustentam no longo prazo, no médio e longo prazo? Exatamente essa é a reserva de segurança. Existem algumas regras básicas para a formação de reserva de segurança, que são ter acumulado pelo menos 6 meses. Alguns educadores financeiros apontam 3 meses como algo suficiente, e alguns falam em 6. Eu evangelizo em cima de 12 meses de garantia de sobrevivência, que basicamente eu compilo, eu encontro o montante necessário para a minha vida, necessário, e não está incluído no necessário, é necessidade, não desejos. Então, o meu custo fixo para mim sobreviver multiplicado por 12. Então, exemplo, se o meu custo de vida é R$2.000 mensais, então eu tenho que multiplicar 2.000 vezes 12. Logo, a minha reserva de segurança são R$24.000. Essa é a minha reserva de segurança. A partir dos 24.000, ou seja, R$25.000, é a minha reserva para oportunidade. Então a primeira camada, o primeiro investimento necessário na nossa vida, na nossa educação financeira, é a nossa reserva de segurança. Sem ela, nós ficamos vulneráveis, a nossa produtividade, o nosso trabalho, a nossa vida fica impactada. Porque nós estaremos num ambiente inseguro, não sabemos o que vai acontecer amanhã. A partir do momento que você encontra o montante ideal, que são as suas despesas fixas, que realmente é fundamental para você e para sua família sobreviver, independente de se você está trabalhando ou não, multiplica isso por 12, é a minha defesa, você encontra o montante, a meta para a sua reserva de segurança. E o que fazer com essa reserva de segurança? Bom, nesse momento a gente aplica a tríade LRR, que é liquidez, risco e retorno para alocação de capital.
Então, nesse caso hipotético, de R$ 24.000 de reserva de segurança, você vai ter que sempre cuidar da liquidez, da segurança e do risco. Liquidez, segurança e risco. Aliás, segurança e risco é a mesma coisa, né? É liquidez, risco e retorno. Liquidez, risco e retorno. Você vai cuidar dessa reserva financeira olhando para esses 3 pilares: liquidez, risco e retorno. O que vem a ser isso? Olha, se é a sua reserva de segurança, você não pode submetê-la a riscos elevados. Precisa ser riscos controlados, conhecidos. Então não dá para ir para o mercado financeiro. Não dá para comprar criptomoedas com a reserva de segurança. Então, geralmente, nós recomendamos colocar a reserva de segurança em CDBs, Tesouro Selic. São títulos e modalidades de investimento que têm uma segurança muito maior. Claro que existe o risco, porém, a liquidez é imediata, você consegue no mesmo dia, dependendo aí do horário, né, bancário, você consegue resgatar esse valor para uma segurança, ou se você precisar realmente para uma necessidade. A liquidez diária, que eu acabei de falar, o retorno, geralmente são retornos menores do que na renda variável, onde você tem um ambiente de alto risco, mas com um retorno possível também maior. Então a rentabilidade é um pouco menor, porém você tem um risco menor. Então tem liquidez, tem risco pequeno e tem um retorno geralmente menor. Agora, com as taxas de juros, estou gravando esse vídeo aqui em setembro de 2022, as taxas de juros nesse momento estão em patamares que dão uma tranquilidade maior e a rentabilidade na reserva de segurança, nas modalidades de CDBs, Tesouro Selic e outros títulos e outras modalidades de renda fixa estão atrativas. Então, vale a pena tomar cuidado com isso, olhando para essa tríade de liquidez, retorno e rentabilidade. Além, quando eu extrapolo, quando eu passo do meu, supero o limite da minha reserva de segurança, que nesse caso, R$ 2.000 de despesas fixas, multiplico por 12, então encontro R$ 24.000, que é a minha reserva de segurança mínima. A partir daí, eu estarei na minha reserva para oportunidade. Então é nesse momento que eu vou olhar lá para o mercado financeiro, vou olhar para as ações, vou olhar para criptomoedas, eu vou olhar para ativos que têm um risco maior, liquidez não tão previsível, mas também com probabilidade de retornos maiores. Mas por que eu tenho que me expor parte do meu patrimônio em oportunidades que têm um risco elevado? Isso é um tema que envolve a discussão e a construção do planejamento financeiro, que está numa outra aula. Você pode pesquisar no canal, vai encontrar qual a importância da taxa de juros dentro do meu portfólio, dentro do meu planejamento financeiro. Nós discutimos um pouco mais e conversamos um pouco mais sobre isso. Mas o que você precisa entender é que quanto mais conhecimento você adquire, quanto mais educação financeira você consegue acessar, quanto mais camadas de conhecimento sobre dinheiro você consegue acessar, você consegue flexibilizar ou customizar essa proporção entre reserva de segurança e reserva para oportunidades. E não tem uma regra, depende da sua situação de vida, do seu plano, do seu planejamento financeiro, que você vai, da sua idade, de uma série de questões que envolve o seu momento de vida financeiro, que vai fazer com que você faça um fluxo de reserva de segurança para reserva de oportunidade e você vai customizando os percentuais. Então, o conhecimento, o grau de educação financeira que vai impactar quanto realmente você vai permanecer na reserva de segurança e quanto você vai colocar na reserva para oportunidade e utilizar isso, obviamente, para alavancar o seu patrimônio, alavancar a sua lucratividade, a sua rentabilidade ao longo do período. Então, espero que tenha feito sentido para você, que agora você tem um pouco mais de conhecimento sobre reserva financeira e, obviamente, se não tem a sua, comece a construir, já crie um plano para que você possa cumprir com esse requisito para depois, sim, começar explorar a camada de conhecimento onde você pode acessar resultados aí infinitos. Beleza? Fique bem, fique com Deus. Fez sentido para você? Deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas e até a próxima aula.